Em fevereiro de 1959, nos Montes Urais da Rússia, um grupo de jovens alpinistas enfrentou uma tragédia que permanece sem explicação definitiva até hoje. 9 alpinistas experientes, liderados por Igor Dyatlov, morreram de forma inexplicável durante uma expedição. Este é o caso conhecido como o acidente do Passo Dyatlov. Esse caso se tornou um dos mistérios mais estudados e discutidos do século XX. Sua relevância vai além do evento em si, envolvendo questões da capacidade humana de enfrentar ambientes extremos, as condições naturais da região e as investigações da época. O mistério também inspirou obras de ficção, documentários e teorias que mantêm o interesse popular até os dias de hoje. E eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, se quiserem conferir. Nesse vídeo, nós vamos entender quem eram os integrantes do grupo, o que aconteceu na expedição, as descobertas feitas pelas equipes de resgate, as principais teorias e as conclusões das equipes de investigação. Antes de apresentar para vocês os integrantes da expedição, eu peço que relevem, porque eles são russos e eu não sei falar russo, bom? O líder da expedição era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos, conhecido por sua organização e habilidades em montanhismo. Junto com ele estavam outros 8 jovens, que são Zinaida Kolmogorova, de 22 anos, também era estudante de engenharia e uma das mais experientes em escaladas. Ela era conhecida por sua energia e dedicação ao esporte. Rustem Slobodin, com 23 anos, formado em engenharia mecânica. Ele tinha experiência em expedições e era admirado por sua calma e resistência física. Ludmila Dubinina, de 20 anos, estudante de engenharia, era conhecida por sua determinação e entusiasmo em atividades ao ar livre. E Yuri Derosenko, de 21 anos, também estudante, tinha uma personalidade forte e já havia enfrentado condições extremas em outras expedições. Alexander Kalevatov, de 24 anos, estudava geologia e tinha interesse em explorar regiões inóspitas para aprender mais sobre ambiente natural. Nikolai Tibialks Brignoles, de 23 anos, era formado em engenharia civil e trazia experiências práticas em situações desafiadoras. Semyon Zolotayov, de 38 anos, o mais velho do grupo, era um instrutor experiente em esportes de inverno, que se juntou à expedição para ampliar o seu portfólio profissional. Yuri Yudin, de 21 anos, estudante de economia, participou apenas do início da expedição, mas precisou retornar devido a problemas de saúde. Ele foi o único sobrevivente. Todos eles tinham experiência em escaladas e condições extremas. Além disso, eles tinham um objetivo em comum, que era obter experiência adicional para se classificarem como esportistas de alta categoria, que era uma certificação valorizada na época. A jornada começou no dia 27 de janeiro de 1959 e o plano era percorrer cerca de 300 quilômetros de uma região remota e desabitada. Os integrantes do grupo enviaram cartas e mensagens, principalmente para familiares e amigos próximos. Isso era uma prática comum para informar o progresso da expedição e para que os destinatários soubessem quando esperar notícias de retorno. Além disso, o grupo também notificou o Clube Esportivo do Instituto Politécnico Ural sobre seus planos e cronograma esperado, pois o clube tinha a responsabilidade de monitorar a segurança das expedições organizadas pelos estudantes. Foi para este clube que Yuri Yudin, o único sobrevivente do grupo, comunicou a expectativa de retorno para o dia 12 de fevereiro. No caso do grupo Dyatlov, quando eles não retornaram na data prevista, as autoridades foram alertadas pelos familiares e pelo clube esportivo, o que levou ao início das buscas. O grupo mantinha um diário coletivo e registrava cada etapa da expedição, detalhando as condições climáticas, o trajeto e as dificuldades enfrentadas. As últimas fotos tiradas mostram os integrantes do grupo felizes, posando juntos e interagindo com o ambiente ao redor.
Em 1º de fevereiro, o grupo decidiu montar acampamento na encosta do Monte Kholat Syakhl, também chamado de Montanha dos Mortos. É uma região conhecida por ser desafiadora e também pela falta de abrigo natural. Escolheram este local para cumprir o cronograma da expedição, mesmo sabendo que as condições eram adversas. A decisão de acampar em um terreno aberto, inclinado e exposto ao vento foi estratégica, possivelmente para evitar que perdessem altitude e tivessem que refazer o trajeto no dia seguinte. Isso demonstra o compromisso deles de seguir o planejamento, mesmo diante de situações desafiadoras. Durante a noite, algo inesperado aconteceu, levando o grupo a abandonar as barracas de forma abrupta. A barraca foi encontrada posteriormente rasgada de dentro para fora, indicando que eles deixaram o local em estado de urgência e sem tempo para vestir roupas adequadas para temperaturas congelantes. Pegadas descobertas na neve mostraram que o grupo caminhou descalço ou usando meias em direção à floresta, sugerindo que estavam tentando se afastar rapidamente do acampamento. As condições climáticas com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius e os ventos fortes tornavam qualquer deslocamento extremamente perigoso sem o equipamento adequado. A primeira equipe de resgate chegou à região no final de fevereiro, após o grupo não retornar na data planejada. Em 26 de fevereiro, a barraca foi localizada e chamou a atenção por estar rasgada de dentro para fora, com os pertences do grupo ainda organizados no interior. Cerca de 500 metros da barraca, os corpos de Yuri Doroshenko e Georgy Krivonichenko foram encontrados. Estavam descalços e vestindo roupas leves, sugerindo que saíram apressadamente. Havia sinais que tentaram acender uma fogueira para se aquecer. Mais próximo do acampamento, os corpos de Igor, Zinaida e Rustem foram encontrados em posições que indicavam que eles tentavam voltar à barraca. Rustem Slobodin apresentava uma fratura no crânio, mas os investigadores determinaram que a causa da sua morte foi hipotermia. Os últimos 4 integrantes foram encontrados 2 meses depois, em maio, em uma ravina, a cerca de 75 metros da árvore. Estavam mais bem vestidos que os demais, sugerindo que utilizaram a roupa dos companheiros já falecidos para tentar sobreviver. Ludmila Dubinina e Semyon Zolotaryov apresentavam ferimentos graves, como fratura nas costelas e no crânio, que segundo os peritos eram equivalentes a um impacto de carro em alta velocidade. Dubinina também estava sem a língua e, apesar disso, não havia sinais extremos significativos de traumas no corpo. Alexander e Nikolai também foram encontrados na ravina com sinais de hipotermia como causa principal da morte. Algumas roupas dos integrantes tinham sinais de radiação, o que adicionou mais um elemento ao mistério. O caso de Atlov gerou uma série de teorias ao longo das décadas, algumas mais plausíveis, outras mais especulativas, e nós vamos explorar as principais hipóteses que tentam explicar o ocorrido. Uma das teorias mais aceitas é de que uma avalanche tenha forçado o grupo a sair da barraca em pânico, e os defensores dessa ideia apontam que a inclinação da costa tenha favorecido um pequeno deslizamento, a pressão da neve sobre a barraca tenha criado no grupo um senso de urgência, as fraturas graves encontradas nos corpos são compatíveis com o impacto de uma avalanche. No entanto, essa teoria enfrenta críticas, pois não foram encontrados sinais claros de deslizamento de neve na área. O padrão de pegadas na neve parecia organizado, o que contradiz o comportamento esperado em uma situação de avalanche. Outra teoria que existe é que cientistas sugerem que sons infrassônicos causados por fenômenos como vórtices de vento, poderiam ter gerado de sensações de medo e desorientação extrema no grupo. Esses sons são inaudíveis e podem gerar sensações de mal-estar e pânico em humanos. Outra hipótese natural envolve uma forte tempestade de neve que pode ter dificultado a visibilidade e separado os integrantes. Outra hipótese envolve indícios de testes de armas soviéticas que poderiam ter ocorrido na região naquela época. Essa teoria é sustentada por relatos de luzes estranhas no céu, possivelmente foguetes ou explosões de teste, a presença de radiação nas roupas, embora a origem da contaminação seja debatida. Por outro lado, não há registros oficiais desses testes, e a área não era usualmente utilizada para atividades militares.
Algumas teorias sugerem que o grupo pode ter sido atacado por nativos Mansi ou outras pessoas da região, mas essa ideia é desacreditada porque não havia sinais de luta nos corpos e os Mansi eram povos extremamente pacíficos e não havia indícios nenhum de conflito com o grupo. A presença de luzes no céu naquela noite deu origem a teorias envolvendo extraterrestres ou eventos sobrenaturais. Os defensores dessa hipótese apontam que os ferimentos encontrados não pareciam compatíveis com forças naturais ou humanas conhecidas. O comportamento do grupo ao abandonar a barraca sem roupas adequadas pode sugerir um medo extremo ou algo incomum. Essa teoria, embora popular, é completamente rejeitada por especialistas por falta de evidência. Outras teorias são a da hipotermia paradoxal, é um fenômeno onde a pessoa sente calor extremo devido à exposição prolongada ao frio, o que poderia explicar o abandono das roupas. E a outra teoria é a intoxicação acidental. O grupo ingeriu substâncias tóxicas presentes no ambiente que poderiam ter causado alucinações ou comportamento desorientado. Essas hipóteses individualmente não podem explicar todos os detalhes do caso, mas juntas mostram como um conjunto de fatores pode ter contribuído para um desfecho trágico, e o mistério persiste porque nenhuma das teorias é capaz de explicar todas as perguntas de forma conclusiva. As autoridades soviéticas determinaram que o grupo havia sucumbido a condições extremas e circunstâncias imprevistas. No entanto, o relatório oficial deixou vários pontos obscuros. Não houve menção específica a uma causa única que pudesse explicar todos os eventos, como os ferimentos graves em alguns corpos e a radiação em certas roupas. O termo força desconhecida foi usado, mas não detalhado, o que gerou desconfiança e alimentou teorias alternativas. A investigação foi encerrada rapidamente e a área foi declarada proibida por 3 anos, reforçando as suspeitas de encobrimento. Com o avanço das tecnologias de investigação e maior interesse público no caso, as autoridades russas decidiram reabrir o inquérito e a nova investigação focou em hipóteses mais concretas e científicas, descartando teorias como ataques humanos e fenômenos paranormais. O caso foi reaberto em 2019 e as conclusões apresentadas em 2020 apontaram para uma combinação de fatores. As evidências sugeriram que o acampamento foi atingido por uma avalanche pequena e localizada, suficiente para danificar a barraca e assustar os alpinistas, mas não para enterrar completamente o local. A pressão da neve pode ter causado ferimentos graves internos em alguns integrantes do grupo, como fraturas no crânio e costelas, e a decisão de abandonar a barraca foi atribuída ao pânico e à necessidade de escapar rapidamente. Além disso, nos fatores humanos foram analisados a escolha de acampar em uma área exposta, que foi considerada uma tentativa de cumprir um cronograma rigoroso, mas acabou aumentando os riscos em caso de emergência. E a desorientação causada pela escuridão e pelo clima extremo provavelmente contribuiu para que o grupo não conseguisse retornar à barraca. Nos fenômenos ambientais foram analisados, o vento forte naquela noite pode ter criado sons de baixa frequência, gerando ansiedade e agravando a sensação de perigo iminente. As temperaturas extremas, 20 graus ou menos, aceleraram os efeitos da hipotermia, levando o grupo à morte em poucas horas. Embora essas explicações sejam amplamente aceitas por especialistas, muitas questões ainda intrigam os pesquisadores e o público, como, por exemplo, o porquê alguns integrantes apresentavam traços de radiações em suas roupas, e a origem dessa contaminação não foi completamente explicada, o desaparecimento da língua da Ludmila Dubugina e outros detalhes macabros continuam a ser interpretados de maneira diferente, incluindo como resultado da decomposição natural e de ataques de animais. Ou outro exemplo, o grupo ter cortado a barraca de dentro para fora, que mesmo em situações de pânico, ainda assim é uma atitude incomum. E apesar dessas novas investigações, o caso ainda conserva seu caráter misterioso, mesmo com a teoria da avalanche sendo oficialmente aceita. Muitas perguntas permanecem abertas, garantindo que o acidente do Passo de Atilov continue sendo um dos mistérios mais intrigantes da história moderna, e esse acidente é um lembrete poderoso de como a natureza pode ser imprevisível e de como alguns mistérios
talvez nunca sejam completamente resolvidos. Qual teoria você acha mais aceita ou você tem a sua própria teoria? Deixa pra mim nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para mais histórias. Eu também posto conteúdos adicionais em outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Obrigada por assistir, um beijo e até a próxima!